a gente vai trazer mais a parte farmacológica. Até por isso a gente está com o professor Rogério aqui também, para dar aquela ajudada. Se alguém tiver dúvida, pode entrar em contato aí e falar com a gente, que tenho certeza que ele vai conseguir resolver. Eu sou o Luiz Cristóvão, vou estar junto com o Gabriel Bertoni e a gente vai dar início aqui à aula. Espera aí que agora não está passando. Passou para vocês? Não. Mano, parece que tá travado, velho. Pronto, agora foi. Bom, como eu falei, a última aula foi sobre a hipertensão arterial, né? Então, se a gente quer falar dos fármacos da hipertensão, a gente tem que entender primeiro quando que eu vou usar esses fármacos. Por exemplo, aqui, né, nesse quadro, ele tá lá na diretriz... Oi. Mano, o slide ele não tá aparecendo. O slide sumiu aqui. Caralho, peraí. E agora passou para mim. Peraí. Passou agora? Passou. Tá em Na tabela, né? Tá em estratificação. Pronto, agora sim. Bom, então, como eu estava falando, se a gente quer saber quando que eu vou utilizar um fármaco ou não, eu primeiro preciso dividir esse paciente e enquadrar ele no tipo de hipertensão que ele tem. Essa tabela aqui é meio para recapitular a aula anterior. Ela está lá na Diretriz Brasileira de Hipertensão e ela ajuda a gente a dividir esse paciente nos estágios de hipertensão. Bom, primeiro, o que você faz quando você pega o paciente? Você vai aferir a pressão e vai tirar, através desses números aqui, estratificar em estágio 3, 2, estágio 1 ou pré-hipertenso. Isso aqui, tipo assim, a gente tem que ter decorado esses valores, não tem para onde correr. E além desses valores, a gente tem que estar claro na nossa cabeça que eles são divididos em risco alto, risco moderado e risco baixo. Para a gente dividir um paciente nessas questões de risco, foi até falado na última aula que existe tipo umas calculadoras que você vai adicionando. A pressão deu tanto, sei lá, o paciente é diabético, sim ou não? Você responde. Até no celular tem aplicativo. Você vai respondendo, é diabético, tem dislipidemia, ele é fumante. E aí, quando você aperta OK, ele sai o resultado, se é risco alto, moderado ou baixo. Mas a gente pode fazer isso manualmente, obviamente, a gente tem que tentar fazer isso manualmente, ter direito na nossa cabeça o que seriam esses fatores de risco. E esse ponto é bem importante aqui para a nossa aula de fármacos, porque, por exemplo, um paciente de risco baixo, eu não começo a utilizar fármaco nele. Eu só vou usar fármaco num paciente que ele tem um risco alto já, entendeu? Então, por exemplo, eu pego aqui um paciente hipertenso, estágio 1. A pressão dele ali 140 por 90, não é uma pressão muito alta, né? Hipertensão mas não é lá essas alturas. Se ele não tem nenhum fator de risco, ele não é, sei lá, ele não é fumante, ele não é alcoólatra, ele não tem dislipidemias, ele não é diabético, ele é um paciente tranquilo. A pressão dele é alta, mas ele é tranquilo. Nesse caso, eu não uso fármacos. Eu só vou mudar o estilo de vida dele. No máximo, pedir para ele caminhar, para ele reduzir a ingesta de sódio e mexer mais no estilo de vida. Agora, esse mesmo paciente, 140 por 90, mesma coisa, estágio 1, de boa a pressão dele, mas aí ele vem aqui e ele tem 3 fatores de risco. Ou, por exemplo, ele tem uma lesão de órgão-alvo, esse LOA, que pode ser o quê? Um órgão-alvo da hipertensão, coração. Ele tem uma hipertrofia do músculo cardíaco. Nesse caso, eu não posso ficar brincando. É um paciente em risco alto, mudo o estilo de vida e o tratamento farmacológico também se inicia. A mesma coisa se ele é diabético, ele pode até ser pré-hipertenso, ele nem é hipertenso ainda, mas ele é diabético, ou então doença renal crônica, já é risco alto. Isso já faz eu pensar em iniciar fármaco. O estágio 3 e o estágio 2, eles são tão altos, ou o risco como é alto, tem um moderado aqui, mas no geral é tudo alto, que eles são tão altos que eu não posso ficar brincando também. Todo estágio 3 inicia fármaco, todo estágio 2 inicia fármaco. E aí aqui a outra tabela também está na diretriz e traz a mesma coisa. Bom, ó, por exemplo, aqui, o início da intervenção no estilo de vida. Quando que eu vou mudar o estilo de vida? Mandar ele se alimentar melhor, ele tentar diminuir o estresse, parar de fumar.
e tal, em todos os estágios. O paciente chegou, não importa o estágio de hipertensão, obviamente a gente como médico pode pedir para ele alterar algumas coisas que não são benéficas, né, na saúde dele. Isso ao diagnóstico. A terapia farmacológica, como eu falei, hipertensão estágio 2 e 3, eu começo ao diagnóstico, não tem como brincar. O estágio 1, se ele tem alto risco, aquele paciente que é diabético, aquele paciente que tem problema renal, também ao diagnóstico já começa. Aí que ele traz sobre os idosos, não é tão importante, mas ele recomenda os valores, né? Com o aumento da idade, até 79 anos é recomendado que eu baixe para menos de 140. Com mais de 80 anos até 160. Isso porque a nossa pressão tende a subir com a idade. Não tem por que eu querer baixar tipo para 130 a pressão de um idoso, que vai aumentar com a idade, a calcificação da aorta e essas coisas acabam aumentando a pressão normalmente. O estágio 1 sem risco, é aquele cara que eu falei que é tranquilaço. Eu só mudo o estilo de vida por 3 a 6 meses. E aí que tá também que é importante, porque a diretriz traz que tipo, se eu começar um fármaco nele, eu não vou diminuir o risco de riscos cardiovasculares e eu ainda aumento a chance de efeito adverso. E, tipo assim, não é só porque o cara deu hipertensão que eu vou dar fármaco. O Rogério até fala isso muito pra gente, né? Tipo, a gente estudou agora antibióticos e nem sempre só você largar o fármaco, né? Ah, tá com essa doença aqui, pá, já dá o fármaco, você não vai estar ajudando esse paciente. Nesse caso, você ainda está aumentando os riscos adversos. E aí aqui ele traz também para os pré-hipertensos, se o risco for alto, pré-hipertenso eu dou fármaco. Se o risco for baixo, nem é recomendado eu dar fármaco. Aí só uma introduçãozinha sobre fármacos, princípios gerais. Ele tem que ter capacidade de reduzir a morbimortalidade cardíaca, de riscos cardiovasculares. Obviamente, se ele não for eficaz para isso, não tem nem por que utilizar. Vou estar dando efeito adverso sem necessidade. Bom, eficaz de via oral, óbvio também. A administração mais fácil que a gente tem. Então, se o fármaco poder ser entregue de via oral, melhor ainda. Bem tolerado, ele tem que ter baixa toxicidade ao paciente, ser usado com o menor número de tomadas ao dia, porque, tipo, sei lá, um fármaco que usa 7, 8 vezes ao dia, que o paciente tem que acordar de madrugada. Dificilmente ele vai querer usar e fazer o tratamento direito. Menor dose efetiva, quanto menos e ele já ser ativo no corpo, melhor. Quanto menos eu puder usar. Tem que poder ser usado em associação. Por exemplo, o paciente diabético, ele já usa o fármaco da diabetes. Aí, se eu dou da hipertensão e dá muito interação medicamentosa, não é uma coisa boa. Então, procuram com menos efeitos de interação medicamentosa. Utilizado por período de 4 semanas. Isso aqui eu tenho que dar um tempo para o fármaco começar a agir. E o controle de qualidade também. Essas aqui são as classes. Agora sim a gente vai começar a aula mesmo. Os antihipertensivos, a diretriz brasileira lá de hipertensão, ela traz esses 10 classes de fármacos. Os IECAs, bloqueadores do receptor de angiotensina, os beta-adrenérgicos, bloqueadores dos canais de cálcio e assim por diante. Diuréticos, alfa-bloqueadores, enfim, todos esses aqui a gente vai tentar dar uma pincelada em cada um, né? Porque realmente é muita coisa e eu acho que vai ajudar. A gente vai pegar o mecanismo de ação, um pouco sobre os fármacos, efeitos adversos, vai ser uma boa aula. Bom, espera aí. Primeiro, eu vou falar dessas 3 classes. A gente pode falar meio que ao mesmo tempo dessas 3 classes. Isso por quê? Porque eles são inibidores do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Eles agem mais ou menos no mesmo local. Então, se a gente entende o sistema, a gente pode entender os 3 ao mesmo tempo. E é isso que eu vou tentar fazer. Vou primeiro trazer uma introdução sobre o sistema. Bom, se a gente for falar do sistema renina, o principal ponto que a gente tem que lembrar é que ele é um sistema que vai querer aumentar a pressão arterial. Independente do que ele faça, todas as ações dele, ele tem, sei lá, 10 ações, todas elas é para aumentar a pressão. Então já dá para saber que é um sistema extremamente hipertensivo, né? Se eu bloqueio ele, estou dando um fármaco antihipertensivo, seria uma coisa boa num paciente hipertenso. Então, como que ele funciona? Primeiro, ele quer aumentar a pressão. Quando a pressão cai, tem um aparelho lá no meu rim, na artéria aferente, tem um rim, né? A artéria aferente vai chegar trazendo sangue, que ele identifica que a pressão caiu. Quando ele recebe esse sinal que a pressão caiu, é o aparelho justaglomerular. Ele começa a liberar renina. Aqui a renina aqui, ó, ela vai ser liberada e ela vai para minha corrente sanguínea. Ela não tem mutação, tipo de aumento de pressão, mas aí ela vem no angiotensinogênio, que é produzido lá pelo fígado, e cliva ele, né? Catalisa
esse angiotensinogênio, formando a chamada angio-1. Tá aqui, ó, esse peptídeo aqui grande. Esse angio-1, ela já tem ação de aumentar a pressão, só que é muito pouca. Aí, para ela ficar mais ativa ainda, eu transformo ela em angio-2. Eu tenho a ECA, que é uma enzima conversora de angiotensina lá nos pulmões, ela faz essa transformação. E aí essa angio-2, ela que tem um monte de função, ela dá para listar umas 10 funções dela, e sendo que a principal dela é agir aqui, ó. Ela vai lá na suprarrenal, em cima do rim, que é a suprarrenal, e manda a adrenal liberar aldosterona aqui, ó. Aí esse hormônio ele vem caminhando e vai lá no túbulo renal e reabsorve sódio. Onde o sódio vai, a água vai atrás, sempre. Então, o sódio foi reabsorvido, a água também foi. Se eu aumentei a quantidade de líquido no meu corpo, eu aumento o tanto de sangue que eu tenho e aí eu aumento a pressão arterial, que é o objetivo final. Tá de boa? Se alguém quiser fale mais devagar ou então parar para alguma dúvida, podem falar. Bom, aqui eu vou continuar. Tipo assim, lá eu falei que a angio-2 ela tem várias ações. Então aqui eu trouxe mais essa imagem para a gente ver um pouco dessas outras ações. Ó. E aqui já mostra algumas delas. Ó, a pressão caiu, renina é liberada, transforma angiotensinogênio em angiotensina 1. Tem a ECA lá nos pulmões, transforma angio 1 em angio 2. Aí a angio 2 já tem essas ações já. Ó. Ela ativa o sistema simpático, que é aquele sistema que a gente conhece que é o de luta ou fuga. Então, se tipo, é uma situação de estresse, o que vai acontecer? Eu vou dilatar meus brônquios, eu vou mandar sangue para o cérebro, para os músculos, vou tirar sangue de um lugar, levar para o outro. E tudo isso são ações do estresse que aumenta a minha pressão arterial. Então, a angio 2, eu estou aumentando a pressão aqui. Ela também, como eu falei, ela age chamando a aldosterona. A aldosterona busca o sódio, onde o sódio vai, a água vem atrás. Ela também faz isso, mas com a ajuda da aldosterona é bem melhor. Outra ação, ela contrai as artérias. Isso por quê? Tipo assim, se eu tenho um vaso de um calibre, tá passando sangue lá dentro, né? Aí vamos dizer que eu diminuo esse calibre. Com a mesma quantidade de sangue, como eu estou apertando essa artéria, a pressão aumenta muito. E isso, por exemplo, um cara que está com hipovolemia, algum problema de pressão baixa, meu corpo entende, faz todo o sistema para aumentar essa pressão. Também age lá na hipófise, aumenta a secreção de ADH, que é o hormônio antidiurético. Diurese é urinar, né? Então é um hormônio que faz eu não urinar. Se eu não urino, eu tenho mais líquido circulante, pressão maior. Então aqui assim, se a gente pensar, o sistema todo aumenta a pressão. Se eu atrapalhar ele, eu abaixo a pressão do paciente. Então eu atrapalho aqui a renina, pressão cai. Eu atrapalho a enzima conversora, pressão cai. Eu atrapalho a angio 2, pressão vai cair. E é isso que a gente faz com o fármaco. Como inibir as ações desse sistema? Coloco o inibidor de renina, ou eu posso colocar o inibidor de ECA, angio 1 não vira angio 2, o sistema é travado. Um bloqueador do receptor de angiotensina. A angiotensina, para ela vai atrás, tipo, ela vai circulando no sangue e ela quer se ligar no seu receptor. Eu bloqueio, tiro o receptor. Ela não tem onde se ligar. E aí ela não vai ter mais ação, a pressão cai. Bom, aí falando sobre as classes mesmo, eu vou passar bem por cima, porque a gente já viu o mecanismo, né? Ela não deixa converter angio 1 em angio 2, só isso. Aqui, ó, não deixa converter angio 1 em angio 2. Os fármacos da classe são esses que terminam com pril, todos eles aqui, ó. Marcamos aqui os principais, é o captopril, enalapril e ramipril. Como que ele faz para reduzir a pressão? Uma das ações é reduzir em vários estados hipertensivos. A exceção é no aldosteronismo primário. Alguém aí consegue ter uma ideia do porquê que não dá certo nesse caso? Vitor? Não, não lembro, mano. Não sei porquê, não lembro mais. Ó, vou voltar. Cadê? Aqui, ó. O aldosteronismo primário é quando eu tenho a produção de aldosterona por outra via. Por exemplo, o cara tem um tumor de suprarrenal e ele produz aldosterona. Então, por mais que eu dê o IECA, eu estou bloqueando aqui. O cara ainda está produzindo aqui, ó. Então, a pressão dele continua alta, não muda nada, porque não adianta eu travar o sistema aqui atrás
se o cara lá na frente tá produzindo de qualquer jeito. Então é mais ou menos isso. Por isso aqui, tipo assim, vai ter que buscar outras vias para diminuir essa pressão desse cara. Ele dilata artérias. Isso porque se eu dilato a artéria, é mais espaço para o sangue se comportar, né? Ele vai diminuir essa pressão, aumenta a complacência das artérias de grande calibre. E aí aqui, ó, interessante. Se eu só der o IECA, a metade dos pacientes, 50% deles, vão ficar tranquilos, vão ficar sem hipertensão. Agora, se eu pego o IECA e dou junto com outro fármaco, aqui, olha, aqui embaixo ele traz que eu posso colocar o IECA junto com o bloqueador de cálcio ou receptores beta-adrenérgicos. E aí, quando eu combino esses dois fármacos, abaixa em 90% dos pacientes essa pressão. Aí hoje, tipo assim, eu vi um pouco, eu estava assistindo uma aula de um simpósio aí o cara falou que hoje já tem até medicamento que vem com os dois juntos, entendeu? O próprio comprimido já tem mais de um dos fármacos. Posso colaborar, Cristóvão? Pode sim, professor. Vontade. Então, eu vou fazer uma colaboração aqui, o Cristóvão está colocando, tá? Primeiro que ele está passando para vocês, eu acho que está claro para todo mundo, esses fármacos que agem sobre o sistema renina-angiotensina-aldosterona, o principal fator, né, de ação deles é sobre essa parte de resistência vascular periférica, né, a parte em relação à resistência que o sangue promove ao passar pelos vasos. Existe uma palavra que nós utilizamos que é a parte de cisalhamento. O sangue, quando tem contato com esses vasos, ele gera, óbvio, um atrito. E esse atrito contínuo, ele gera microlesões. Isso causa um grande problema. Então, eu acho que essa situação primária ali que ele colocou. Em relação à conjugação de fármacos, lá no início, o Cristóvão já tinha deixado que um fármaco ideal, né, para tratamento da hipertensão, ele precisa, né, ter a possibilidade de combinação entre outros fármacos. Aí você pode pensar assim, mas por que ele tem que ter essa boa combinação com outros fármacos? Porque normalmente, muitos dos pacientes que são hipertensos, ele tem alguma outra comorbidade. Então, fármacos que no momento da pesquisa já verifica que ele tem muitas interações, dificilmente ele vai ser um bom fármaco para ser empregado em relação à hipertensão. Porque a maioria dos pacientes hipertensos, às vezes é diabético, ele tem dislipidemia, ele tem alguma outra patologia de base. Hoje, a indústria farmacêutica ela consegue produzir comprimidos onde tem 2, 3 princípios ativos em relação à hipertensão. Exemplo, losartana mais hidroclorotiazida, captopril mais hidroclorotiazida, losartana mais furosemida. Então, tem diversas combinações hoje que são empregadas no mesmo comprimido, né? Igual o Cristóvão também já tinha colocado lá no início, né? Alguns comprimidos também que quem já teve farmaco já talvez vocês já ouviram falar, outros que não tiveram, comprimidos que nós chamamos de liberação modificada, que são comprimidos onde uma única dose de comprimido diário consegue manter a biodisponibilidade durante as 24 horas, facilitando a adesão ao tratamento, tá? Então, a quantidade menor de tomadas, quantidade menor de dose, é óbvio, favorece a adesão do paciente ao tratamento, ok? Mas só nesse momento fazer essa contribuição. Beleza. Só lembrar que o hipertenso sempre, normalmente o idoso, às vezes é diabético, é paciente renal, então ele já tem muita doença associada e tem que pensar nesses fármacos com a menor interação possível. Então, aqui, ó, eu trouxe o principal exemplo da classe, que é o captopril, é o que a gente mais conhece, até porque ele foi o primeiro produzido e até hoje ele é bem efetivo, né? O uso dele, ele é usado em insuficiência cardíaca, infarto do miocárdio, na hipertensão e nefropatia diabética. Ele protege os rins desses pacientes diabéticos, né, que normalmente tem bastante lesado na diabetes. E aqui é importante a gente ver porque, tipo, eu gostava muito de classificar. Esse fármaco é para isso, esse é para isso, esse é para tal coisa. E a gente vê que não é uma classe, tipo, de antihipertensivo. Além disso, ele vai agir em várias outras patologias também. A dose a gente traz aqui, mas é bem variada, porque é bem personalizado o tratamento mesmo. Então, vai variar bastante dos pacientes. Ele é bem... tem absorção rápida por via oral, a biodisponibilidade dele também é alta e é recomendado você utilizar 1 hora antes da refeição, porque o alimento diminui a eficiência dele. 50% é eliminado pela urina
da mesma forma que ele adentrou o corpo, e em uma hora e meia aqui, ó, ele já tem as alterações de diminuir a pressão. E é dependente da dose também, né? Quanto mais eu uso, mais essa ação vai ser duradoura. E além disso, ó, isso aqui é bem importante, é progressivo. Não adianta, tipo, eu usar um dia e esperar que a pressão caia e pronto. Por exemplo, o cara que a pressão dele aumenta, ele toma o fármaco e guarda. Semana que vem ele estressou, ficou nervoso, tomou de novo. Não, tem que ser progressivo para controlar os níveis pressóricos. Efeito adverso aqui, normalmente ele é bem satisfatório, não tem muito efeito. Os principais são hipotensão, o objetivo dele é baixar a pressão. Mas tem caso que acaba baixando muito, porque, sei lá, o paciente ele já usa outro fármaco, outro antihipertensivo. O médico nem sabe. Deu mais um, a pressão dele cai muito. Ou ele é um paciente com insuficiência cardíaca. O coração dele já não bombeia bem. Eu ainda tiro a quantidade de líquido que ele tem circulante, né? Diminuo a pressão dele. Aí pode dar realmente uma hipotensão. Potencial teratogênico, né? Cuidado com as grávidas e com mulher em idade fértil, porque às vezes ela pode estar tomando e nem sabe, continua engravida e continua usando. E tem que interromper o uso do fármaco. Tosse também. É bem importante que às vezes a gente vê, sei lá, na semiologia, vê um cara tossindo e já imagina que é uma alteração pulmonar. E às vezes é só você perguntar o fármaco que ele usa que tu já ia ter a resposta. Porque a ECA, ela tira a bradicinina e a prostaglandina. Se eu estou inibindo a ECA, há um acúmulo dessa substância e acaba inflamando lá os brônquios, lá nas regiões próximas aos alvéolos. Outra coisa é injúria renal. Paciente que tem uma estenose, a artéria renal dele é bem pequena, bem fechada. Se eu estou chegando menos sangue, eu baixei a pressão dele. Concorda que eu posso lesar o rim, né? Pode dar pequenos focos de isquemia, né? E pode acabar tendo uma lesão renal também. Hiperpotassemia pode aumentar o potássio, principalmente nesses casos, que é uma questão mais lá na filtração glomerular. E pode dar também coceira, vermelhidão nas mãos, mas que desaparece facilmente. Interações com antiácidos. Quer complementar, professor? Em relação ali, Cristóvão, do aumento de bradicinina, os inibidores de ECA, exemplo, captopril, inibem uma enzima chamada bradicininase. Ela é uma isoenzima semelhante à ECA, tá? Ah, não é a ECA mesmo. Não é a ECA mesmo, é uma isoenzima, né? Nosso organismo tem muitas isoenzimas, enzimas semelhantes. Exemplo, vamos colocar aqui na cardio, que faz parte de vocês. Quando você vai dosar marcador cardíaco, exemplo, você quer dosar creatinina ou fosfoquinase. Mas quando você, um cardiologista, vai avaliar miocárdio, ele quer avaliar a creatinina, fosfoquinase e NB, que é uma isoenzima das creatininas fosfoquinases. Dentro de todas as enzimas semelhantes, aquela é específica do miocárdio, porque a BB está em outro tecido, a MM está em outro tecido, então quer dosar aquela isoenzima. Da mesma forma, a bradicininase ela é uma enzima muito parecida à ECA, a enzima conversora de angiotensina. Então, quando o captopril ele bloqueia a ECA, ele bloqueia também a bradicininase. E a bradicininase é a enzima que justamente o que você falou, ela degrada a bradicinina, né? E a prostaglandina também, ou não? Também, prostaglandina. Né? Lembrando que a bradicinina, a prostaglandina são mediadores da resposta inflamatória. Então, ela vai dar o que é aquele reflexo em relação àquela tosse seca. Né? Então, por isso que o paciente, às vezes, toma captopril, ele relata. Né? Mas aí eu acredito que mais para frente, talvez, eu não sei se o Cristóvão vai falar, a gente tem uma troca bem legal aí para fazer. Quando esse paciente tem esse tipo de efeito, a gente troca por outra classe, mas eu acredito que ele vai complementar mais à frente. Vamos ver aí, se a gente não falar, para você complementa. Com certeza, a gente dá um apoio aqui. Aqui, ó, as interações eu trouxe bem rápido aqui para a gente já passar para a próxima. Com antiácido, se você tomar junto com antiácido, diminui a biodisponibilidade. Os anti-inflamatórios não esteroidais, a resposta dele antihipertensiva cai. Se você usar junto com capsaicina, a tosse do paciente pode aumentar. E os diuréticos, como eu falei, poupadores de potássio, pode aumentar o potássio nesse paciente. Passando agora para outra classe. BRAS, bloqueador do receptor de angiotensina. Como eu falei, a angiotensina ela vai querer se ligar no receptor para fazer suas ações. Se eu retiro o receptor, ela vai ficar circulante no sangue e não vai conseguir agir para aumentar a pressão. Então, o que ela faz? Bloqueia o receptor AT1 e isso diminui a ação da angio 2.
Aí aqui é uma questão mais molecular, como é que ele faz, ele dissocia os compostos do receptor e vai dar esse bloqueio. Aqui a gente trouxe os fármacos, ó, os principais, esses aqui são todos eles. Os principais que a gente conhece, até pelo nome, eu mesmo já conhecia mesmo antes de fazer a aula e tal, é o losartana e o valsartana. São os mais usados também. Tá aqui como é que ele age, ó. Anjo 2 de boa, ela quer se ligar no seu receptor. Vem o losartana, bloqueou o receptor, nada disso acontece. Então aqui, ó, o que ele faz? Ele inibe potencialmente as funções da anjo 2. Eu falei lá atrás também as funções, eu não vou repetir muito para nossa aula não, ficar muito longa, mas aí ele vai inibir tudo isso aqui, ó. Vai inibir resposta pressora rápida, lenta, inibir a sede, inibir a liberação de ADH, de aldosterona, de catecolaminas, do sistema simpático, e tudo isso vai cair a pressão do paciente. Principal, mais conhecido, losartana, usado em hipertensão, insuficiência cardíaca, nefropatia diabética novamente, e profilaxia dos acidentes vasculares encefálicos. É utilizado por via oral, e a absorção dele é máxima em 1 a 3 horas. Depuração dele, renal e hepática. Aqui, o livro traz que a gente tem que tomar cuidado com os pacientes hepáticos. A parte renal, você não precisa ajustar a dose, mas o hepático sim, porque senão pode aumentar muito o tanto de fármaco circulante, né? Vai dar todos os efeitos adversos que a gente viu. As doses utilizadas de 1 a 2 vezes ao dia, 25 a 100 miligramas. Aí, na farmacodinâmica, a gente traz que no pico, 100 miligramas inibem 85%. Isso, na hora que deu o pico, inibe 85% dessas funções hipertensivas. Então, a pressão cai bastante. Com 24 horas, a inibição continua, só que ela cai, né? Obviamente, o fármaco está sendo depurado, a efetividade dele cai. O efeito antihipertensivo, ele cresce com o aumento da dose. Obviamente, quanto mais você usa, quanto mais essa dose, mais ele vai ter o efeito. E os efeitos adversos, eles são bem próximos aos IECAs, né? Só que aqui ele fala que causa menos tosse, menos angioedema e que é raramente visto aquelas coceiras na mão e tal, vermelhidão. Mais uma vez, assim como o outro, ele também tem que ficar de olho com mulher grávida ou mulher em idade fértil, né? Então, tomar cuidado. E agora passar para mais uma classe, que é os bloqueadores dos canais de cálcio. Primeiro a gente tem que entender o que o cálcio faz, né? O cálcio, ele está muito ligado, muito importante na contração. Isso a gente já sabe, né? Seja de músculo liso, cardíaco, esquelético. Então, pensa comigo. Se ele ajuda a fazer a contração, então ele é importante para o meu coração bombear, bater rápido, seja como for. E eu contrair também a artéria. Se eu contrair a artéria, com essa contração da artéria, a pressão aumenta. Se o meu coração bate muito, a pressão aumenta. Então, dá para a gente pensar que se eu bloqueio esses canais, a contração cardíaca diminui, a parte de contração arterial diminui e a pressão também vem a cair. Então, aqui a gente pode ver, essa imagem aqui, eu coloquei mais para a gente ver a contração, mas não é muito importante a gente se ligar nela não, só se ligar nesse quadrado aqui, ó. Isso aqui é o canal de cálcio. A voltagem chega para mandar uma contração, esse canal ele se abre e ele libera essa comporta. Aí o cálcio que está guardado no retículo sarcoplasmático é liberado para a actina e a miosina fazer aquela contração. E aí que tá, se eu bloqueio o canal de cálcio, esse cálcio não é mais liberado, a contração não acontece tão efetivamente, e aí eu diminuo também a contração arteriolar, o batimento cardíaco, e tudo isso diminui a pressão. Mais uma vez aqui, ó, no estado normal. Chegou aqui a voltagem, mandou abrir o canal, ele abre, vai lá no retículo sarcoplasmático, libera cálcio no citosol, faz a contração, e aí pode aumentar a pressão arterial. Com o verapamil, que é um dos fármacos da classe. Tá aqui o fármaco, bloqueou, não consigo fazer essa condução, ó, o cálcio fica trancado no sarcoplasma e aí não tem contração. Aí tá aqui, ó, embaixo, no coração. Ele tem efeitos cronotrópicos e onotrópicos negativos. Crono vem do tempo, né, que é o ritmo cardíaco, e inotropismo é a força de contração. Então ele vai bater mais lento e com menos força.
e além da parte de vasodilatação. O vaso dilata e aí a pressão cai também. Aí aqui é novamente o mecanismo, não precisa entrar em detalhes, canal de cálcio no coração, canal de cálcio nos vasos. Esses são os representantes da classe principais: amlodipino, diltiazem, nifedipino e verapamil. Esses são os mais utilizados mesmo. Aí aqui eu só coloquei, mesmo que ele tenha uma divisão ainda, que é os dihidropiridinas e os não dihidropiridinas. O importante é a gente ver que ele é basicamente, o que vai mudar essa classificação é a afinidade dele. Ó. Os dihidropiridina, a afinidade é por canal de cálcio, maior do que pelo coração. Os não dihidropiridina é o contrário, ele tem mais afinidade pelo coração e menos pelos canais de cálcio. Então tá aqui, ó. Maior afinidade de dihidropiridina, vaso, lembrar de vaso, não dihidropiridina, lembrar do coração. Aí que os representantes, de novo, amlodipino e nifedipino. Nos não dihidropiridinas, temos o verapamil, diltiazem, e aí tudo aqui que está escrito é mais ou menos isso. Como ele tem mais aqui, ele tem mais afinidade ao cálcio vascular, os canais de cálcio vascular, então ele é um potente vasodilatador e pouco efeito na contratilidade. Aqui é o contrário. Ele tem menos efeito de vasodilatação, mas ele tem muito efeito na condução e contratilidade cardíaca. Vou passar para os efeitos adversos. Normalmente o que eu vi é que eles dividem muito os efeitos entre os dois, mas eu creio que os efeitos podem aparecer tanto nessa classificação quanto nessa. Mas o que eles trazem é que cefaleia, tontura, esse rubor e o edema acontece de 20 a 30% dos pacientes que usam a dihidropiridinas. As não dihidropiridinas, a gente tem que lembrar de um detalhe. Ela não é mais importante no coração, ela não se liga mais aos receptores do coração. Então tem que tomar cuidado, porque ela pode agravar tanto a insuficiência cardíaca como a bradicardia, o coração pode bater muito menos, ou os bloqueios atrioventriculares. Aí eu coloquei aqui também que hiperplasia gengival, na diretriz eu acho que nem traz isso, mas acontece nos dois, pode acontecer essa hiperplasia gengival. Passar aqui para a última classe que eu vou apresentar, já para começar a parte do Gabriel dar continuidade aqui para a gente. Só complementar, Cristóvão, é interessante que em algumas literaturas, esses fármacos que o Cristóvão explicou de uma forma bem bacana agora, eles podem estar classificados como antiarrítmicos de classe 4, tá? Eles entram no grupo dos antiarrítmicos também, porque assim, quando nós falamos de antihipertensivos, eles têm subclassificações, né? Então, eles podem estar lá classificados como antiarrítmicos de classe 4, ok? Nós temos 4 grupos normalmente diferentes de antiarrítmicos. De classe 1, que está relacionado aos canais de sódio, classe 2, que são os beta-block, classe 3, que estão relacionados aos canais de potássio, e de classe 4, que está relacionado aos canais de cálcio, tá? Só para complementar. Beleza, professor. Isso aí eu realmente nem sabia não, vou até olhar depois aqui. Aqui a gente passou, e vou entrar aqui no último, eu vou falar sobre os beta-bloqueadores. Aí eu vou dar uma introduçãozinha sobre os alfa e os beta-bloqueadores de uma vez, que os alfa o Gabriel vai dar continuidade, aí vai ficar mais fácil da gente entender. Primeiro, eu quero bloquear, esses são receptores, eu quero bloquear um receptor alfa e bloquear um receptor beta. Então, eu tenho que saber onde está esse receptor para eu entender por que eu vou bloquear ele, né? Se a gente pega o nosso sistema nervoso, ele é dividido em central e periférico. Mais uma vez, o periférico é dividido no somático, que é aquele que me faz movimentar meu braço, por exemplo, que eu estou pensando, e o autônomo, que ele age sozinho. Mais uma vez, ele é dividido em simpático e parasimpático. Aqui, ó, eu circulei, eu pintei de vermelho, o simpático, porque é aqui que está esses receptores. As ações do simpático, a gente sabe que, como eu falei lá atrás, é o sistema de luta ou fuga. Então, ele aumenta a minha pressão arterial. Então, e para ele fazer essas ações do sistema simpático, eu preciso do receptor alfa ou do receptor beta. Então, convém a gente entender que se eu bloqueio um receptor alfa ou beta, uns receptores desse sistema simpático, a minha pressão também cai. E é isso que a gente faz. Ó. Como que esses fármacos agem? Na verdade, como que o sistema age, o sistema autônomo age? Eu tenho que ter adrenalina, que é o neurotransmissor,
Ele se liga a um receptor e faz a ação. Se eu bloqueio os receptores, a adrenalina não se liga e eu não tenho essas ações. Aí os receptores, seja alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 ou beta 3. Então aqui, ó, os antipertensivos, alfa e beta bloqueadores, são fármacos que impedem a ligação, impedem essa ligação aqui, ó, da epinefrina aos receptores. Isso vai fazer com que aqueles efeitos de luta ou fuga, que a gente pode resumir assim, de aumento de pressão, não aconteça. Se não acontece, vai ter vasodilatação, vai ter redução da força de contração cardíaca e a frequência cardíaca. Então, tudo isso cai a pressão. Aí, como eu vou falar sobre os beta-receptores, os beta-bloqueadores, na verdade, convém a gente entender o que o beta-receptor faz para mim poder entender por que eu vou bloquear ele. Se eu pegar e bloquear, por exemplo, o beta 1, ele age no coração aumentando a força e o ritmo cardíaco, aumenta a pressão. Ele age no rim, liberando renina, que ativa o sistema lá que a gente estudou e aumenta a pressão. Então, se eu bloqueio o beta 1, obviamente a pressão cai. E tipo assim, tem fármacos que são seletivos e tá ótimo ele bloquear só o beta 1. Mas tem outros fármacos que acabam por bloquear todos. E aí pode dar repercussão, principalmente nos pulmões. Eu vou até falar mais à frente. Bom, aqui tem os fármacos da classe. Os principais é o atenolol, carvedilol, metoprolol e o propranolol. E aí eles são divididos nos não seletivos e os seletivos, que é aquilo que eu falei. O seletivo ele só bloqueia aqui. O não seletivo vem bloqueando aqui, bloqueia aqui, pode bloquear aqui também. E é mais ou menos isso aqui, ó. Os beta-1 seletivos, os principais são esses, metoprolol e atenolol. Se eu aumento muito a dose, a seletividade dele acaba. Então é importante que seja uma dose controlada. Se eu aumentar, ele começa a bloquear beta 1, beta 2, beta 3, e aí não serviu muito. Os não seletivos, os principais são o propranolol e o nadolol. E aí que tá, ele bloqueia o beta 1 e o beta 2. E aí que tá essa contraindicação aqui muito importante. Sempre lembrar que o paciente asmático ou depiocítico, você não vai usar um bloqueador tanto de beta 1 como beta 2. Isso por quê? Olha que dá pra gente olhar aqui isso aqui junto. Ó, o beta 2, o que ele faz? Ele broncodilata. Se o paciente é depiocítico, tem asma, e eu não deixo ele broncodilatar, ele ainda vai broncocontrair, a ventilação dele vai cair muito, vai ficar muito pior. Ele já tem problema pulmonar. Então, por isso, eu não vou dificultar, né? Eu não vou utilizar bloqueador de beta 2 num paciente asmático. Aí aquela fotinha que todo mundo já viu, ó. Beta 1 está no coração, você tem um coração, você tem 2 pulmões, beta 2 está no pulmão. Então, beta 2 eu não vou bloquear algo que está no meu pulmão e pode dificultar ainda mais esse paciente. Só para terminar agora, os efeitos adversos. É só pensar que ele bloqueia o sistema de luta ou fuga, como eu falei. Então, o que acontece? O paciente, se ele não tem mais o sistema de luta ou fuga dele está um pouquinho rebaixado, é aquele paciente que vai estar fadigado, vai estar mais calmo, coração bate menos, pressão cai, pode causar insônia também. E aí aqui um ponto importante é que o sistema simpático está relacionado à ereção. Então, se eu diminuo a atividade desse sistema simpático, é mais difícil do paciente ter essa ereção e diminui também o libido e tal. E aí muita gente não quer utilizar o fármaco com medo, principalmente desse efeito adverso aqui. Aí agora eu vou tirar aqui porque eu já terminei minha parte, pro Gabriel continuar. Acho que por ele fica melhor ele compartilhar. Fechou. Tá todo mundo me ouvindo aí, galera? Tá de boa, velho. Tudo tranquilo. Sim. Então, galera, deixa eu só ver como é que faz aqui. Para poder compartilhar aqui a tela. Porque eu nunca compartilhei aqui É nesse pelo... verdinho aqui embaixo, pô. Tá vendo? Tem um botãozinho verde. Ah, aqui foi. Peraí, deixa eu ir aqui. Foi aí para vocês? Foi. Agora foi. Então, fechou.
Bom, pessoal, vou falar um pouco sobre os diuréticos agora. E essa é a última classe, assim, das mais importantes mesmo para o tratamento primário da hipertensão, que a gente usa bastante na prática médica. Então, ela vai agir como? Quer dizer, a classe ela vai agir, cada componente dela é uma parte específica do néfron, seja no ducto coletor e etc. Eu vou mostrar uma foto depois para vocês. Vai promover o quê? Diurese e estabelecer o controle hidroeletrolítico, aumentando a natriurese. E a gente vai diminuir o quê? A volemia, débito cardíaco, e a gente diminui, por consequência, a pressão arterial. E daí isso, a longo prazo, a gente diminui a morbimortalidade cardiovascular e a resistência vascular periférica. Daí, a gente sempre deve dar preferência no tratamento clínico, ou seja, no tratamento da unidade básica de saúde, por exemplo, aos tiazídicos, que é a hidroclorotiazida, nosso mais utilizado, com exceção da insuficiência renal e se o paciente estiver demasiado, daí a gente vai preferir o quê? A furosemida, que eu vou passar aqui para vocês. Essa aqui é a caixa de hidroclorotiazida. Todos são genéricos, todos são medicamentos baratos, disponíveis. E essa aqui é a caixa de furosemida, que também está bem disponível, bem baratinho. Daí aqui eu vou passar para a próxima subclasse, subgrupo de diuréticos, são os inibidores da anidrase carbônica. Eles agem no túbulo contorcido distal, e o principal representante deles é a acetozolamida. Ela é pouco utilizada na cardiologia, ela é mais utilizada na oftalmo, para o tratamento de glaucoma. Os efeitos que ela tem são a perda renal de sódio, inibe a reabsorção de bicarbonato no túbulo proximal, inibe a anidrase carbônica. Essas enzimas também, e as outras enzimas que também são encontradas no olho, na mucosa gástrica e no sistema nervoso central. E por inibir essa anidrase carbônica e essas outras duas enzimas no olho, por isso que elas são muito utilizadas na oftalmo. Aqui, a nossa próxima subclasse são os diuréticos de alça, o manitol e a furosemida. O manitol é muito utilizado intracraniana, ou seja, o aumento de pressão intracraniana, e nas crises hipertensivas a gente utiliza bastante a furosemida. Antigamente usava mais, hoje em dia usa um pouco menos. Mas você pode utilizar endovenoso, resolve bastante, mas você tem um maior risco do paciente de gerar uma hipotensão no paciente. E o manitol, lembrem-se desse nome, ele é muito importante para o tratamento clínico do aumento da pressão intracraniana. Os tiazídicos, conforme eu falei, a hidroclorotiazida, eles agem no túbulo contorcido distal também, que é o nosso principal utilizado na prática clínica. E os poupadores de potássio são os que agem no túbulo no coletor, que o nosso principal representante é a espironolactona, que o Cristóvão até já falou dela. Aqui é a espironolactona, a caixa dela, só para poder dar uma ideia para vocês. E, de forma geral, quais são os efeitos adversos que essas classes de diuréticos podem apresentar? A gente pode ter fraqueza, cãibra, hipovolemia e disfunção erétil. Isso aqui você pode imaginar que ocorre devido à perda da volemia, ou seja, a perda da água corporal, a hipopotassemia, com exceção da espironolactona. Todos os outros eles vão colocar água para fora, pensa desse jeito. Vai ter muita diurese, vai jogar água para fora, mas junto com a água vai potássio, vai sódio, vai cálcio, vai tudo, entendeu? E assim, magnésio também, hipomagnesemia. A gente pode ter intolerância à glicose, porque ela reduz a liberação de insulina, aumenta o risco de DM2, ou seja, de diabetes mellitus tipo 2. Pode aumentar o ácido úrico. E no caso da espironolactona, que é um poupador de potássio, a gente pode ter a hiperpotassemia. Aqui eu vou exemplificar todas essas subclasses que eu falei, os subgrupos que eu falei para vocês, onde eles agem. Então aqui, a acetozolamida, o 2, os diuréticos osmóticos, que é o manitol, por exemplo, que a gente usa na pressão intracraniana aumentada. Os de alça, aqui no 3, na alça. O 4, que são os tiazídicos e a hidroclorotiazida, agem aqui também, ainda na alça.
Os antagonistas de aldosterona, eles já agem mais para cá, aqui, já no final do túbulo coletor, e os antagonistas de ADH já agem bem no finalzinho mesmo. Perdão. Aí, assim, agora eu vou começar a falar sobre os antipertensivos que são pouco utilizados na prática clínica, na prática médica da Unidade Básica de Saúde, que o nosso principal combate à hipertensão é o Hiperdia, que se vocês não conhecem, conheçam o programa, é bem legal, bem interessante, cai muito na prova de residência. Tô dando aula. Não. Daí, desculpa aí, galera. Então, aqui eu vou começar sobre os vasodilatadores de ação direta. Os ativadores de canal de cálcio, eles modulam a abertura dos canais de cálcio voltaico-dependentes e, com isso, eles relaxam o músculo liso vascular. Um exemplo bem conhecido é o minoxidil, ou seja, mais estético. Ele é utilizado na alopecia, né? O Vitor está precisando utilizar, inclusive. A hidralazina... Ai, meu Deus. A hidralazina é um outro vasodilatador de ação direta. Ela realiza vasodilatação, reduzindo assim a pressão arterial. Ela é bem indicada nas urgências hipertensivas e na gestação, mas no contexto de prática de clínica na OBS já é pouco utilizado. Aí, qual é a dose dela? Uma ampola de 20 mg, diluída em 9 ml de soro fisiológico, ou seja, 1 para 9, quer dizer, 1 para 10, desculpa. E daí a gente vai dar 5 mg ou 2,5 ml dessa solução em bolos, ou seja, direto, rapidão, e observar a PA a cada 20 minutos, e se precisar a gente repete 10 mg, que vai ser meia ampola. Quais são os efeitos adversos que a hidralazina pode ter? São cefaleia, o flushing, pode ter taquicardia reflexa e pode ter reação lupus-like, que é dose dependente. E o uso deve ser cuidadoso nos pacientes com a doença aterosclerótica e deve ser evitado naqueles com aneurisma dissecante e episódio recente de hemorragia cerebral. Aqui, só para exemplificar, né? Ó, o Vitor está ficando assim, galera. Se ele usar minoxidil, quem sabe ele não fica assim, né? Vamos lá, seguindo aqui com os vasodilatadores, a gente tem os nitratos. Dos nitratos, eles fazem relaxamento vascular, diminuem a hipertensão arterial de forma rápida e eficaz. E alguns exemplos, o principal é o isosorbida, lembrem desse nome. Pode ser por via sublingual para alívio da dor anginosa, bastante utilizado também para esse quesito. A contraindicação clássica, lembrem disso, é o paciente que tiver infarto de ventrículo direito, ou se ele tiver usado o Viagra, o sildenafila, recentemente, nas últimas 24 horas. Ele vai potencializar o efeito hipotensor dessas drogas. Então, lembrem, nunca dá nitrato no paciente com infarto de ventrículo direito. Isso vai cair na prova de resistência de vocês e na vida de vocês também, porque vocês podem matar o paciente por causa disso. Uma coisa bem simples. Aqui é o mecanismo de ação. Eu não vou ficar me delongando muito sobre isso, mas é só para vocês verificarem que ele age aqui sobre o óxido nítrico e faz toda uma cascata de mensageiros secundários até chegar no retículo endoplasmático e depois atuar sobre os canais de potássio. Esse videozinho aqui é bem legal e na hora que eu vi sobre nitrato, não sei se vocês já viram o vídeo, alguns de vocês já com certeza já viram, mas se vocês não viram, vejam, acompanhem o vídeo aqui rapidinho, 1 minutinho, que é bem interessante e acho que fica na cabeça de vocês essa mensagem aqui. Sobre os nitratos é o mais importante, então acompanhe aí.
Enfim, só para ficar a mensagem aí, não dá nitrato no infarto de ventrículo direito, galera. Tratem a dor anginosa com morfina, mas não tratem com nitrato, beleza? Vamos lá, então. Próxima classe, alfa-bloqueadores. Já foi falado dos beta-bloqueadores, agora vamos falar dos alfas. Eles agem como antagonistas dos alfa-receptores pós-sinápticos e levam à redução da resistência vascular periférica. Não tem muita mudança no débito cardíaco, então o efeito hipotensor é discreto. Os principais representantes é o prazosin e o doxazosina. Alguns efeitos adversos deles são a hipotensão sintomática, quando você faz a primeira tomada do dia, a primeira dose. Fenômeno de tolerância, ou seja, quanto mais você vai precisar tomar mais medicamento. Pode gerar incontinência urinária em mulheres e o maior risco de incidência de insuficiência cardíaca congestiva, de forma geral. Aqui também é o mecanismo de ação deles, toda a cascata de primeiro mensageiro e mensageiros secundários e todo o efeito dele nas células-alvo, nas alfa. Os próximos. Sobre os alfa-bloqueadores, eles são muito pouco utilizados na prática, então não precisam se preocupar muito com eles, tá, galera? O próximo são os agentes de ação central. Eles agem através do estímulo dos receptores alfa-2 e eles se envolvem nos mecanismos simpato-inibitórios. E eles têm os seguintes efeitos: a diminuição da atividade simpática dos reflexos baroreceptores, eles contribuem para a bradicardia relativa, eles têm uma hipotensão notada quando o paciente está em pé, ortostatismo, tem uma discreta diminuição na resistência vascular periférica e também no débito cardíaco, e uma redução nos níveis de renina e na retenção de fluidos. O principal representante é a metildopa, que lembrem desse nome porque vocês vão utilizar muito na sua prática para gestantes, porque é o medicamento mais seguro para gestantes, ou não se diz nem mais seguro, mas a gente pode falar que tem menos potencial de gerar uma teratogenicidade. Então, lembre, o metildopa, ele tem um nível de evidência 2B, se eu não me engano, de segurança. É o mais alto que tem, não existe nenhum nível de 1A ou 1B. Então, ele é o mais seguro para gestação. Beleza? Então, lembrem, na gestação, a dose é de 0,5 a 2 gramas por dia em 4 tomadas. Isso é meio ruim, mas infelizmente a gestante precisa ter para prevenir pré-eclâmpsia e eclâmpsia. Outros representantes, né, são clonidina, guanabenzo e os inibidores receptores imidazolínicos, que é a moxonidina, rilmedina. Desculpa, galera, esse nome é mais difícil. Lembre da metildopa de agentes de ação central. É o mais importante. Isso aqui é metildopa, também é genérico, bem baratinho. Quais são os efeitos adversos? Pode haver febre, pode haver anemia hemolítica, galactorreia, disfunção hepática, e geralmente eles desaparecem depois que você faz a cessação do uso. Ou seja, geralmente quando você tem uma hipertensão arterial gestacional, quando você acaba a gestação, seja nascendo feto ou tendo um aborto, também vai desaparecer. A clonidina, tem efeito rebote, com a descontinuação, e eles apresentam algumas reações que são decorrentes de ação central deles, que é sonolência, sedação, a boca seca, fadiga, hipotensão postural, que é em ortostatismo, função erétil. Aqui é o mecanismo de ação, por exemplo, da clonidina que eu coloquei para vocês, também com o primeiro mensageiro e com as demais alterações intracelulares, que aqui ele inibe a exocitose de cálcio. E vamos lá para a nossa última classe. Embora a gente tenha posto 10 classes para vocês, a diretriz brasileira, da 7ª diretriz brasileira de hipertensão, ela aborda só 9. E a gente decidiu não abordar a última classe porque ela também tinha pouquíssima importância clínica e intra-hospitalar também não tinha muita importância.
Daí a gente vai abordar somente essas 9, tá, galera? Mas qualquer coisa, se vocês quiserem que a gente aborde mais, aí a gente pode falar. E essa aqui é a última classe, então, é o inibidor direto da renina, que já foi falado o mecanismo ali de ação que o Cristóvão falou mais atrás para vocês, que promove o quê? A inibição direta da ação da renina com a diminuição da angiotensina 2. E em monoterapia, ela tem uma redução de PA boa, igual os outros antihipertensivos, mas ela não apresenta benefícios sobre a morbimortalidade cardiovascular. E o que o antihipertensivo tem que ser fundamental? Ele tem que, além de baixar a PA, ele tem que reduzir eventos cardiovasculares. Tem que reduzir AVE isquêmico ou hemorrágico. Ele tem que reduzir lesão de órgão-alvo, seja de cérebro, seja de rim, seja do próprio coração, fígado, e infarto agudo do miocárdio, que é um dos principais. Então, por isso que não é muito utilizado também na prática clínica. O único representante é o alisquireno, e os efeitos adversos pode ser rash, que é uma lesão cutânea, pode haver diarreia, aumento de CPK e pode haver tosse também, conforme o Cristóvão já falou. E esse aqui é importante, ele é contraindicado na gravidez. Gravidez, lembrem do metildol. Então vamos lá, a gente encerrou todas as classes, agora a gente vai passar um pouco sobre o protocolo de tratamento para vocês, que de acordo com a diretriz a gente pegou. Aí só para complementar o que o Cristóvão falou lá atrás, que o Dr. Rogério falou, caso a gente tenha tosse no captopril, lembrem, sempre coloca o outro igual. Então, qual que é o outro igual? Aqui, ó, BRA. Então, é losartana. Se tiver problema com captopril, coloca losartana. Ou se for o contrário, troca também. Beleza? Então, vamos lá. De acordo com a diretriz, a última, a 7ª diretriz, quando a gente tem hipertensão no estágio 1, e se a gente tiver um risco cardiovascular baixo, moderado, a gente pode começar uma terapia de MEV, de mudança de estilo de vida, mais uma monoterapia, ou seja, a gente pode escolher entre diuréticos, qualquer um daqueles, mas o principal é o tiazídico, hidroclorotiazida. A gente pode escolher o IECA, que é no SUS, que é a lista do Rename, decorem isso, é importante também. O disponível, o mais disponível, assim, é o captopril. O enalapril, se eu não me engano, está disponível também, mas o captopril, em qualquer buraco tem. Os bloqueadores dos canais de cálcio, o anlodipino, se eu não me engano, que está disponível. Dos BRA, dos bloqueadores do receptor de angiotensina, o mais disponível universalmente é losartana. Em alguns casos específicos, o beta-bloqueador, mas priorizem sempre, galera, priorizem sempre, sempre, sempre. IECA ou BRA tem um O bem grande, é um ou outro, nunca os dois juntos. Diuréticos e bloqueadores de canais de cálcio. Depois a gente vai para outras classes. Então, sempre começa IECA ou BRA e o diurético. Daí, se a gente tiver estágio 1 mais risco cardiovascular alto ou estágios 2 e 3, a gente vai fazer essa mudança de estilo de vida, que é obrigatório para todo paciente, embora quase nenhum faça, mas enfim, a gente tenta. E as combinações. A gente vai fazer 2 fármacos, classes diferentes, em doses baixas. A gente sempre começa com uma dose baixa, por exemplo, captopril, a gente não vai começar com 6,25, que é muito baixo, não vai fazer diferença nenhuma. A gente vai começar com 25 miligramas. E daí, depois de 4 semanas, a gente vai escalonando a dose. A gente chama escalonando a dose, que é uma coisa super importante na hipertensão, na diabetes e em outras doenças também. Beleza, a gente fez isso. A gente não atingiu metas ou efeitos colaterais intoleráveis. A gente vai colocar, a gente pode aumentar a dose, a gente pode associar uma segunda, no caso desse aqui, ou a gente pode trocar a medicação. Aí varia de você, da sua prática clínica, do que você gosta, do que o paciente tolera. Já se a gente, nesse caso aqui, a gente também vai aumentar a dose ou trocar, só que a gente vai associar um terceiro. Se a gente não atingiu dose, aí a gente acrescenta um terceiro ou um quarto antihipertensivo. Se a gente começar a colocar um quarto antihipertensivo nesse caso aqui, a gente já pode pensar até numa hipertensão refratária ao tratamento, uma hipertensão persistente. Daí existem algumas outras terapias que a gente pode utilizar.
Bom, essa imagem aqui é super importante, galera. Lembrem ela, porque ó, você pode usar muitas das coisas. A única coisa que você não pode usar, não é recomendado. Foi visto que, se utilizados juntos, eles, além de não melhorar, eles pioram a hipertensão do paciente, além de lesão de órgão-alvo, doença cardiovascular, cérebro vascular e etc. São os BRAs com os IECAs. BRA com IECA não usa, ou usa um ou outro. Diuréticos pode usar com IECA, diurético pode usar com BRA, BCC, bloqueadores canais de cálcio, pode usar com IECA, com diurético, com BRA, pode usar com o que vocês quiserem. Beta-bloqueador é reservado como uma terceira ou quarta classe, então deixem ele como quarta classe, preferencialmente, mas assim, pode usar, é possível. Aqui eu trouxe para vocês, a gente trouxe para vocês os principais fármacos e posologia. Para quem está no quarto ano aí, ou no internato, é super importante decorar a posologia. Para quem está nos primeiros, segundo, terceiro, deixem para depois. Ocupem a cabeça de vocês com outras coisas. Mas passando rapidamente aqui. Hidroclorotiazida, que é um tiazídico, diurético. Dose a mínima é 12,5, a máxima é 25, uma tomada diária. Nunca deixem o paciente tomar diurético de noite, porque senão ele vai acordar 2, 3, 4 horas da manhã para ir no banheiro e ele vai vir xingando na próxima consulta. Então, sempre diurético é de manhã. Beleza, galera? Aqui, de alça, furosemida, pouco utilizado na clínica, mas caso você queira utilizar ou ache que é necessário, ou se o paciente tem insuficiência renal, por exemplo, 20 miligramas é o mínimo, não existe máximo. Então, céu é o limite, quanto o paciente aguentar. E ele vai no banheiro 10 vezes por dia, pode avisar isso para ele. Espironolactona, poupador de potássio, mínimo 25, máximo 100, de 1 a 2 tomadas diárias. Geralmente uma tomada. Captopril, IECA, 25 a 150. Enalapril, 5 a 40, também de 2 a 3 ou de 1 a 2. Geralmente a gente coloca 12 em 12 inicial, e depois associa de 3 tomadas, 8 e 8 e 8. Se você colocar mais que isso, o paciente não vai tomar, não. Podem ficar bem cientes com relação a isso. Os bloqueadores do canal de cálcio. O amlodipino, ele é um dos mais disponíveis, e daí a dose mínima dele é 2,5, a dose máxima é 10, uma tomada diária. Esse aqui tomem cuidado, tá? Porque às vezes o paciente pode se confundir. Esse aqui se ele exceder a dose, ele pode ter algum efeito colateral. Difedipino, aqui você tem uma possibilidade maior de aumentar a dose. Então é de 20 a 60, de 1 a 2 tomadas diárias. Aqui a gente tem o normal, e aqui a gente tem o de efeito retardado, que é aquele XR, de efeito prolongado. Losartana, simplesinha, de 25 a 100. O clássico é de 1 a 2, pode ser até 3, mas geralmente de 1 a 2. Atenolol, 25 a 100 também, de 1 a 2 tomadas por dia. O metoprolol, de 50 a 200, 1 a 2. E o propanolol, ou 40/80 ou 240/60. Pode ser 1 a 2 ou até 3. Aqui, os inibidores adrenérgicos, a alfa-metildopa, que é de 500 a 1.500, de 2 a 3 tomadas, esse não precisa se preocupar. O carvedilol aqui, de 12,5 a 50, que é o beta-bloqueador aqui. Os alfa-bloqueadores aqui, o doxorubicina, de 1 a 16 miligramas, uma tomada diária. Esse aqui também não precisa se preocupar muito. Hidralazina aqui, que é vasodilatador de ação direta, de 50 a 200 miligramas, de 2 a 3 vezes. Minoxidil é só se você manipular. Eu nem sei se vende mais minoxidil na drogaria. Pronto, via oral. Acho que existe hoje só para questão mais de alopecia mesmo. Então, beleza. A gente falou de todas as classes, a gente falou da posologia e etc. E agora a gente vai falar só um pouquinho de algumas indicações específicas, que são elas. E quebrar, a gente indica sempre nos nefropatas crônicos e nos cardiopatas, ou seja, naqueles que têm insuficiência cardíaca congestiva. Alguns efeitos adversos a gente já falou, né? Do IECA, o principal é tosse crônica. Se tiver isso aí, troca pelo BRA. Isso aqui eu já vou passar porque a gente já viu tudo, tá? Dos tiazídicos, quando o paciente for negro ou idoso ou tiver osteoporose, é legal indicar o tiazídico, ou seja, a hidroclorotiazida.
porque foi visto que os tiazídicos melhoram a resposta desses pacientes aqui, diminuindo mais a pressão arterial deles, ou seja, melhorando a hipertensão, além de contribuir aqui com a osteoporose, e foi visto que os negros têm um benefício maior do que os brancos. Então, se o paciente for negro, usa a hidroclorotiazida nele, pode ter um benefício maior. Os bloqueadores dos canais de cálcio também, aqui nos negros e nos idosos, e nos pacientes com doença arterial periférica, que é a DAOP. Vocês vão ver. Então, beleza, a gente já falou de tudo. Agora a gente trouxe um casinho clínico só para ficar bem, como é que eu digo, bem fixado na cabeça de vocês o que você deve fazer e o que é melhor você evitar fazer, entendeu? Então vamos lá, rapidinho, galera. Identificação. Tá dando para entender tudo aí? É que eu não consigo ver nada da tela aqui, eu só vejo a tela do meu PowerPoint aqui. Tá beleza aí? Ih, mano, tá tudo ok. Ah, então fechou. Então vamos lá, identificação do paciente. O paciente chegou para você aqui, ó. Pensa que é seu João, JVM. O paciente tem 45 anos, não é idoso. Masculino, beleza? Já é um fator de risco aqui. Mais ou menos, mas é um fator de risco. Motorista, você pensa, pô, motorista não se movimenta muito, deve ser obeso. Separado, casado, ou seja, quis se lascar pela segunda vez. Brincadeira. Tá? Negro. Isso aqui é relativamente não tão importante, mas pensem, ele pode usar melhor um tiazide como um bloqueador do canal de cálcio. Fechou. A gente fez a HDA dele, o paciente é rastreado como suspeito de ser hipertenso durante a visita do ACS, do Agente Comunitário de Saúde, embora fosse totalmente assintomático. Agendou a consulta da enfermagem e informou que sentia um pouco de tontura, mas não valorizava porque ele bebia e ele pensava que era uma coisa relacionada ao fígado dele. A pressão arterial medida na consulta foi de 150 por 95, sistólica e diastólica, e foram medidas 3 vezes, para garantir que a medida realmente estava certa. E a média foi essa aqui, 150 por 95. Quais são os antecedentes pessoais do paciente? Isso é importante perguntar, porque você vai estratificar o paciente, se ele é risco cardiovascular baixo, médio, moderado ou alto, beleza? Então, se ele fala que é fumante de 20 cigarros, ou seja, uma carteira por dia, está querendo abandonar o vício, faz uso moderado de bebida alcoólica, sedentário no momento, mas até 6 meses atrás caminhava 2 vezes a semana, não sabe se é diabético, mas informa que já teve colesterol alto, ou seja, dislipidemia. Então, só nisso aí você já vê, fumante é fator de risco, uso de bebida alcoólica frequente é fator de risco, sedentário é fator de risco, dislipidemia é fator de risco. Então, vamos lá. Antecedentes familiares, pai diabético hipertenso, ou seja, como a gente viu na aula passada, e quem não viu a aula provavelmente sabe disso aqui, a hipertensão e a diabetes, elas têm um caráter genético importante. Então, sempre pergunta, demora 2 segundos para perguntar, seu pai e sua mãe são vivos, morreram do quê, ou tem o quê, tem alguma doença crônica, legal? Mãe morreu de infarto aos 76 anos e tem um irmão de 20 anos com problemas no coração, ou seja, você tem que acender um alerta. Irmão de 20 anos com problema no coração é algo estranho. O exame físico feito da enfermagem foi altura de 1,65, peso de 86, ou seja, se você fizer a MC desse paciente, que provavelmente ele é sobrepeso grau 2, provavelmente grau 2. O pulso foi 82, cheio, mas estava irregular, e a pressão arterial foi 150 por 95. Nas mucosas, nada a declarar, elas estavam normocoradas. Então, me digam aí, que segmento pode ser dado pelo médico depois desse atendimento? Quero que vocês respondam esse, eu falei muito aqui. Então, eu vou jogar 4 alternativas aqui e vocês me respondam aí. Liguem o áudio rapidão, respondam aí, porque eu não consigo enxergar aqui o negócio aqui, o bate-papo. Mas liguem o áudio rapidão aí e me digam, qual dessas alternativas vocês escolheriam? Alternativa A, a gente confirma o diagnóstico e, como se trata de uma urgência hipertensiva, encaminha para uma unidade de atendimento secundário, ou seja, uma UPA da vida, ou para o hospital mais próximo. Já a alternativa B, a gente imediatamente autoriza a liberação de medicamentos antihipertensivos, conforme a rotina estabelecida pela equipe. Alternativa C, a gente orienta que o paciente retorne para casa e permaneça em repouso até a data da consulta, que deve ser agendada no período máximo de 1 semana.
Ou alternativa D, a gente avalia possíveis lesões de algum alvo, além de realizar uma melhor consulta cardiovascular, prescreve tratamento de MEV e farmacológico. O que vocês acham que é a alternativa mais correta ou menos incorreta? Alguém aí? Vitor? Pensando. Douglas? Alguém aí? Eu acho que eu excluiria a logo de cara, porque essa pressão aqui ele é estágio 2, ele não é uma urgência para mim ter que mandar para outro hospital. Ele ainda é estágio 2, não é? Sim. Ou é estágio 1? Acho que na verdade é estágio 1, né? Na verdade. Estágio 2. Estágio 2. Estágio 2? Mas mesmo É, assim, acho que é estágio 2. não necessita de eu encaminhar ele ainda, não. Bertoni, Uhum. o que seria esse MEV que você Oi. não comentou? Mudança de estilo de vida. Eu ficaria com a letra D. Eu ia na D também. D? A letra D. Fechou. Perfeito. Então, vamos lá. Letra D. Vamos avaliar a lesão de órgão-alvo. Então, o que a gente vai pedir? Antes de passar para o próximo slide, aqui, rapidão. Vamos analisar aqui, ó. O que a gente pede para o cérebro? Nada. Não vamos pedir nada para o cérebro, né? Agora, o que a gente vai pedir? Pulmão. Também nada, por enquanto. Para o coração, beleza. O coração a gente pode pedir um eletro, pode pedir um eco. Com isso aí, a gente... Pedir exame de creatinina também. Exatamente. Dos rins, a gente pede ureia, creatinina. E do fígado, a gente pede o quê? Os níveis de colesterol? A gente vai pedir no fígado o chamado hepatograma, que é constituído pelo quê? FA, que é fosfatase alcalina, GGT, que é gama-glutinil transferase, que são enzimas caniculares. A gente vai avaliar a colestase. O paciente é dislipidêmico, então provavelmente ele pode ter uma colestase aumentada. Quem sabe ele não tem uma pedra e a gente já identifica e trata. Enfim, a gente vai também usar TGO e TGP, que agora são chamados de ALT e AST, são enzimas que denotam, são marcadores de lesão hepática, ou seja, se estiver tendo rompimento de hepatócito, ou seja, lesão de hepatócito, TGO e TGP aumentados. E, além disso, a gente vai dosar os responsáveis pela função hepática, os medidores da função hepática, que são eles, a bilirrubina total, direta e indireta, e a albumina, que é a proteína total em frações, que uma das proteínas é a albumina, que é a mais importante, produzida pelo fígado. Mas, entre outras coisas, a gente vai fazer isso aí. A gente pode fazer um teste ergométrico também, etc., mas a realidade do SUS não é essa. A realidade do SUS é só o exame laboratorial. Então, decorem isso que tá legal. Além de pedir também lipidograma e um hemograma. Melhor consulta cardiovascular, auscultar melhor o paciente, ver se tem algum sopro, ver se tem alguma coisa estranha. Auscultar também, embora seja meio controverso, mas auscultar a carótida, importante. Prescrever o tratamento de mudança de estilo de vida, ou seja, vamos fazer o paciente caminhar, vamos perder o sedentarismo, comer melhor, diminuir a ingesta de sal, diminuir a ingesta de bebida alcoólica, entre as outras mudanças de estilo de vida que foram colocadas na aula passada, e o farmacológico. Então, digamos que o paciente já voltou, a gente já fez uma segunda consulta, constatou mesmo que ele tem hipertensão arterial, ele tem um risco cardiovascular baixo ou moderado. Então, qual vai ser o primeiro antihipertensivo que a gente vai prescrever para tentar reduzir a mortalidade cardiovascular e reduzir a hipertensão? Qual vocês usariam desses aqui? Poderia usar um IECA e um diurético? Pode ser, mas lembra que ele é hipertensão estágio 1, e ele tem risco cardiovascular moderado ou baixo. A gente vai começar com um só, por enquanto. Depois a gente associa alguma coisa. E qual vocês gostariam de começar? Pode ser mais de um também, mas assim, não junto, separado, no caso. Eu poderia começar com esse ou esse. O Gerson falou aí no chat, dá uma olhadinha aí.
Peraí, deixa eu... Hidroclorotiazido, pode ser, tranquilo. Deixa eu voltar aqui. Voltou o slide aí para vocês? Sim, voltou. Tá, então assim, pode ser hidroclorotiazida. Isso aqui é hidroclorotiazida, tá? É porque, para você não escrever todo aquele nomezão, escreve desse jeito. O que a gente tem aqui? Captopril, é um IECA, muito bem utilizado, pode ser a primeira dose. Começa com 25 miligramas, vai escalonando, beleza? Losartana também, pode começar com 25, 50 miligramas. Geralmente começa com 50 miligramas, que é bem tolerado. Vai escalonando também. Hidrocloro, eu não começaria com hidrocloro de primeira. Eu começaria com IECA ou BRA, porque são mais baratos, mais fáceis de tomar, etc. O paciente tem um pouco menos de efeito colateral. E uma segunda droga que eu reservaria, com certeza, seria a hidroclorotiazida, a menos que o paciente tivesse insuficiência renal, júria renal, ou tivesse edema. Como não é o caso do nosso paciente, a gente poderia com certeza colocar isso aqui como uma segunda droga. Espironolactona, ao menos que o paciente tenha algum problema de potássio, se ele dosou lá e ele tem um problema, aí a gente, ao invés da hidroclorotiazida, a gente associa a espironolactona. Ou a espironolactona, ela é vista como uma terceira droga de escolha muito boa. Então, caso você não queira colocar aqui, ó, BCC, ou não queira colocar beta-bloqueador, pode associar a espironolactona com certeza. Ou, se você colocou um desses aqui como terceira droga, pode colocar ele facilmente como quarta droga de escolha. Furosemida, eu não colocaria. O paciente vai no banheiro umas 10 vezes por dia, vai te xingar o dia inteiro, vai parar de tomar o medicamento e não vai ter efeito nenhum. Anodipino não é, assim, como primeira droga, ele não é tão necessário, assim como o beta-bloqueador. A gente melhor reservar para uma terceira ou uma quarta droga de escolha. E aqueles outros menos conhecidos, a gente também, esses que a gente não vai usar mesmo como primeira droga, nem como segunda, nem muito menos como terceira. A gente vai usar ele só naqueles casos específicos. Então é isso, galera. Esse aqui é o nosso último slide. Esse aqui é um take home para vocês, ou seja, uma mensagem para casa. 4 pontos importantes da nossa aula, que se vocês não viram nada da aula, vê esse último slide. Esse último slide vai ser muito importante para vocês, assim, na prática clínica de vocês. Então, individualize o tratamento do seu paciente sempre, 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 sempre. Sempre. Você pode atender 1 milhão de pacientes, mas tenta individualizar o máximo possível todos os pacientes, porque isso é muito importante. Nenhum paciente é igual ao outro, nenhum tratamento deve ser igual ao outro, entendeu? A troca de antihipertensivo, ela só é a partir de 4 semanas do uso regular, ou seja, o paciente usou 4 semanas, não diminuiu a PA para o nível que a gente queria, a gente pode trocar ou a gente pode associar uma nova, mas usem 4 semanas. Não deixe o paciente usar uma semana só, voltar e daí você troca, só porque o paciente não baixou tanta pressão dele ainda. Se ele tiver com efeito colateral, tudo bem. Agora, só porque não baixou a pressão dele ainda, satisfatoriamente, não deixem trocar ainda. Não existe fórmula combinação perfeita, mas se você começar com IECA ou BRA, caso o paciente não tenha nenhuma comorbidade que indique outros medicamentos, está ótimo. Possíveis associações, a gente sempre seguir a diretriz brasileira, e conhecimentos empíricos são muito importantes nessa parte. Você vai ver que seu paciente vai usar um IECA e vai ter uma melhor queda da PA do que usar o BRA. Então, sigam a diretriz e seus conhecimentos adquiridos ao longo da vida. Sempre reavaliar o seu paciente para efeitos colaterais a cada 1 a 2 meses, naquela consulta de rotina, abordando as complicações do tratamento incorreto e a manutenção da PA. Eu gosto muito de assustar o paciente quando eu estava lá na unidade básica de saúde, principalmente os idosos, porque eles não fazem o tratamento certo e eles morrem por causa disso. E assim, cara, assuste o seu paciente. Não assustar ao ponto do paciente te processar, mas pode assustar mesmo. Pode falar que, você tem neto, você quer ver seu neto crescer? Então você tem que tomar o remédio, senão você vai morrer e não vai ver seu neto crescer, entendeu? Seu filho crescer, alguma coisa assim, entendeu? Assuste o paciente, porque daí ele vai ver que realmente ele precisa tomar o medicamento. No âmbito do SUS, a grande maioria de nós, ou quase todos nós, vamos trabalhar no SUS, utilize o que tem disponível, galera. Se tiver só captopril, captopril. Se só losartana, losartana. Hidrocloro, hidrocloro.
etc. Utilizem a lista do Rename, porque é o que nós temos disponível, felizmente ou infelizmente. É isso aí. Aqui são as nossas referências. E muito obrigado, pessoal. Alguém tem uma dúvida, pode falar aí. Pessoal, alguém tem alguma dúvida aí? Se alguém quiser ligar o microfone e falar, pode ficar à vontade, tá? Beleza, então. O professor Rogério quer falar alguma coisa? E aí, tudo bem? Não, a aula foi muito Fala, boa, os meninos estão afiados aí. Só talvez fazer algumas complementações aqui, dentro daquilo que o Gabriel colocou no final. Acho que a parte do Cristóvão eu já coloquei. Foi falado, o Gabriel até colocou em relação a medicamentos, que vem com siglas na frente. Para quem está começando, eu não sei como é que está a liga, quem está no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto ano aí. Mas essas siglas, normalmente elas são siglas que derivam do inglês. Então, toda vez que você pegar uma caixa de medicamento, tiver um SR, um XR, um BD, alguma sigla na frente do nome comercial, essa sigla ela tem alguma informação por trás dela. Exemplo, o Gabriel colocou ali XR, significa Release Extended, né, que é liberação estendida, SR, liberação sustentada, BD, que é bis, é 2 tomadas, 2 doses, exemplo, amoxicilina BD, é uma amoxicilina 2 doses. Então, é interessante, né, ter esse conhecimento, porque jamais poderá ser mudado o medicamento, se você prescrever uma metformina XR, trocar por uma metformina que não é XR, porque são comprimidos de liberação totalmente diferentes. Então, a cinética do medicamento, a absorção muda. Se eu mudo a absorção, eu mudo a distribuição. Se eu mudo a distribuição, então eu mudo toda a parte dinâmica também, porque o tempo que o fármaco vai chegar no receptor, então eu mudo tudo. Então, eu tenho que tomar bastante cuidado. Em relação aos diuréticos lá, né, eu vi uma parte lá em relação ao manitol. O manitol, por mais que ele age próximo à cápsula de Bauman ou haja mais próximo à alça de Henle, mas ele sim é classificado como osmótico, então a gente sempre deixa ele dentro do osmótico, por mais que ele tenha uma ação ali próxima da alça. A gente trata como diurético de alça de Henle mesmo a furosemida, é o principal da classe, a gente sempre deixa ela. O Gabriel também deixou bem claro para vocês que é legal vocês guardarem em relação à furosemida na clínica. Ela é pouco utilizada, porém, na urgência, ela é muito utilizada. Então, nós temos que tomar cuidado com as duas situações. Exemplo, se você alguns problemas relacionados à parte cardiovascular específica. Você vai tratar edema, você vai precisar de uma furosemida. Né? Você não vai conseguir um tiazídico resolver, ou seja, algum outro diurético, assim por diante. Em relação à hidroclorotiazida, tem 2 anos que saiu uma nota da Anvisa que ela aumenta mais ou menos em torno de 30% a 40% a probabilidade de gerar um carcinoma de pele, não melanoma. Um carcinoma basocelular, carcinoma espinocelular, ela aumenta essa probabilidade. Então, a Anvisa fez esse recal em relação à hidroclorotiazida, mas é uma orientação. Ela não foi tirada do mercado, né, nem mudaram a classificação dela, mas gerou esse recal, essa orientação através da Anvisa. Outra informação que o Gabriel colocou também em relação à clortalidona e hidroclorotiazida. A clortalidona ela tem uma meia-vida melhor, ela tem uma resposta terapêutica mais eficaz quando a gente busca os tiazídeos. Então, quando eu faço a comparação entre o tiazídeo, hidroclorotiazida e clortalidona, a clortalidona ela traz um efeito melhor. Diurético poupador de potássio. Né? Aí o Gabriel trouxe ali a espironolactona. Nós temos também a amilorida. Né? Eles têm mecanismo de ação diferente. A espironolactona ela antagoniza, né, a aldosterona. Já a amilorida passa a ter uma ação diferente, porque na verdade ela age no só de potássio. Elas são utilizadas, como o Gabriel colocou, na depressão de potássio. A depressão de potássio normalmente ocorre muito quando se usa furosemida.
E aí vem uma situação muito complicada. Às vezes você usa uma furosemida, você faz depressão, a furosemida, você faz depressão de sódio, potássio, cálcio, cloro, um pouco de magnésio, e acaba que esse potássio vai gerar câimbras, vai gerar algum problema no paciente. E aí, muitas vezes, você introduz a lactona nesse tipo de situação. Dificilmente você vai usar ela como um diurético sozinho. Você vai esperar que ela traga uma diurese suficiente para resolver a pressão. Mas ela normalmente é usada para fazer essa correção em relação ao potássio. Tá? E uma outra situação que eu anotei aqui foi o que o Gabriel também pontuou para vocês, e é super interessante vocês guardarem, que são os fármacos usados na obstetrícia. Né? Paciente aí grávida, a metildopa, né, que ele colocou, realmente ela é do grupo B, então dificilmente a gente acha um fármaco do grupo A, é quase missão impossível. Né? Então ela tem uma boa utilização, boa margem de segurança. E a hidralazina também é bastante utilizada. Tá? A hidralazina também é bastante utilizada na obstetrícia. Tirando essas situações, pouco se utiliza. Clonidina quase não utilizamos mais, é muito raro você ver. A gente só usa clonidina quando a gente vai fazer curva de HGH, né? Curva de hormônio do crescimento. Aí a gente faz com estímulo de clonidina ou insulina. Tá? A última observação aqui, para não ficar muito extensa a aula de vocês, em relação dos exames que o Gabriel colocou. Os exames são super importantes, né? Então, ele falou ali do hepatograma, né? Hoje, apesar que nós não usamos muito o hepatograma, mas o que o Gabriel colocou ali foi top, todos os exames, a forma que ele colocou foi bem legal. Tá? Só o termo hepatograma, dificilmente você, médico, vai colocar no pedido hepatograma. O laboratório não interpreta mais esse termo. Eu sei que quando o pedido hepatograma, eu sei que o médico vai fazer perfil hepático. Mas como planos de saúde, isso aqui já estou dando para vocês orientações, porque vocês vão trabalhar na clínica. Então, como os planos de saúde, eles não conseguem entender bem o que vai ser pago ali, então esse termo ele acabou entrando em desuso, como o tal hemograma completo foi entrando em desuso o termo. Então, alguns termos que da análise clínica acabaram sendo retirados. E também, dentro do hepatograma, como o Gabriel colocou, albumina, TGO, TGP, GGT, bilirrubina, todos os exames, alguns médicos falam assim, é o TAP, que é o tempo de protombina como marcador hepático. Apesar que o TAP é um fator da cascata de coagulação, porque eu avalio protombina, né? Mas a protombina é produzida no fígado. Então, eu consigo, através dela, também fazer uma avaliação hepática. Tá? Mas, no mais, era isso aí. Só queria contribuir com essas informações. Em relação ao minoxidil, ele está totalmente certo. Nós não usamos minoxidil de forma oral, dificilmente a indústria produz. Minoxidil é mais usado através de prescrição magistral, farmácia de manipulação, de forma tópica, tá? Principalmente em casos aí, realmente, como o Gabriel colocou, de alopécia. E hoje o pessoal está usando muita estética, né? Em função de barba, esse tipo de situação, tá? Certeza. É isso aí. Beleza, pessoal? Eu estou aqui à disposição, mas só queria contribuir com essas informações. Inclusive, tem um aí que usa bastante aí para barba. Ó, Gerson falou que ele usa. O Gerson acabou de falar aqui. Ah, beleza, gente. Gente, alguém tem mais alguma dúvida? Bom, eu acredito que não. Acho que foi tudo muito bem explicado. Gente, muito obrigado aí, tá? Aos meninos, Bertônio, Cristóvão, por ministrarem essa aula. E, é claro, agradecer ao professor Rogério pela presença. E, gente, ficamos por aqui, tá? A gente agradece a presença de todos. Um bom fim de semana e um abraço. Falou, gente. Tchau, galera. Obrigadão.